Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como gerar planilhas no formato Excel utilizando o CodeIgniter ou até mesmo PHP puro, ou com algumas adaptações você pode utilizar a biblioteca para outros frameworks também. Primeira coisa que a gente vai precisar então é uma instalação do CodeIgniter. Eu estou usando aqui uma instalação padrão, aliás a mesma que eu usei no curso de CodeIgniter Essencial. E a gente vai precisar fazer o download de uma biblioteca, de uma classe para geração de planilhas. Então você vai aí no seu mecanismo de busca. Eu fiz aqui uma busca no Google por PHP Excel, que é o nome da biblioteca que a gente vai utilizar. E daí você pode acessar esse repositório no GitHub aqui, github.com/phpoffice/phpexcel. Pode acessar aí esse repositório e você precisa fazer o download da sua classe PHP Excel. Então, vou clicar aqui em Clone or Download, download um .zip, não vou fazer a clonagem aqui. Vou salvar isso na minha área de trabalho mesmo. E depois que o download for concluído, eu vou abrir o meu .zip dentro da pasta PHP Excel. Está na versão 1.8 atualmente. Existem diretórios, um de exemplos, um de documentação e um de classes. Aqui em documentação você tem toda a documentação de uso da classe. E aqui em classes você tem a biblioteca propriamente dita. Então você abre o diretório classes do seu arquivo .zip ou do diretório que você baixou e você vai precisar descompactar essa pasta e esse arquivo dentro das libraries da sua application. Então eu vou vir aqui no diretório onde eu estou desenvolvendo no meu CodeIgniter, vou vir em Application, Libraries. E agora, aqui dentro, eu vou jogar esse PHP Excel e a classe phpexcel.php. Os dois arquivos, o diretório e o arquivo, no caso, vão ficar dentro de application/libraries. Essa é a estrutura que você precisa. Feito isso, nós já temos os recursos que a gente vai precisar utilizar. Então, eu vou fechar aqui o GitHub que eu tinha aberto. E agora eu estou aqui com o Default Controller do CodeIgniter, aquele controller padrão que é carregado quando vem uma instalação básica do CodeIgniter. Eu vou criar uma nova função aqui e dentro dessa função aqui, desse método, a gente vai fazer a geração da nossa planilha. Eu vou utilizar aqui exemplos básicos só para você ver como usa a classe, depois você pode consultar a documentação e ver detalhes adicionais, tá ok? Mas antes da gente começar a utilizar a planilha, alguns conceitos que você precisa saber, né? Você precisa conhecer o Excel e saber como ele funciona, para daí você conseguir gerar algumas planilhas que sejam úteis ou que sejam funcionais dentro da sua necessidade. O conceito mais básico que você precisa entender é o conceito do endereçamento das células de uma planilha do Excel. O Excel é dividido em colunas, que são nomeadas por letras, e em linhas, que são numeradas por números, obviamente. Então, cada célula da sua planilha tem um endereço, que é a junção da letra da coluna com o número da linha. Por exemplo, aqui, A1, aparece aqui o endereço. Aqui nós temos o B1, C1 e assim por diante. Depois, A2, B2, C2. Então, cada uma das células tem o seu endereço. Você precisa saber disso para você conseguir gerar a sua planilha. Voltando ao nosso exemplo, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar a library do PHP Excel. Então, aqui eu vou colocar um load library. O nome da library que eu vou carregar é PHP Excel. Eu não preciso passar nenhum parâmetro adicional, é só isso que eu preciso passar. Depois que eu passei, eu vou criar aqui uma variável chamada arquivo, que vai receber o caminho do arquivo que eu quero salvar quando for gerado. Então eu vou colocar um ponto barra para pegar o diretório da minha aplicação. Eu vou colocar aqui planilhas barra e o nome do arquivo que eu quero, por exemplo, relatório.xlsx, que eu vou gerar um arquivo no formato Excel 2007 ou superior. Agora eu preciso desse diretório planilhas dentro da minha application, aqui dentro do root, no caso, do meu projeto. Então eu preciso criar aqui uma pasta chamada planilhas, pois este é o diretório que eu defini aqui na utilização para gerar o meu arquivo. Agora eu vou criar um novo objeto, eu vou dizer que esse objeto vai se chamar planilha e ele vai valer this acessando o PHP Excel. Então eu vou estar gerando um novo objeto a partir da minha classe PHP Excel.
Agora tudo que eu preciso é alimentar as linhas da minha planilha. Então para isso eu vou utilizar aqui a minha variável planilha, que é o meu objeto. Eu vou acessar o setActiveSheetIndex, que é para definir, desculpa que eu dupliquei um caractere aqui, que é para definir qual planilha vai ficar ativa. Aqui essas abas, aqui embaixo, plan 1, 2 e 3, essas são as planilhas. Então 0 é a primeira, 1 é a segunda e 2 é a terceira planilha, ou seguindo os números são as demais. Então eu vou dizer que a minha planilha 0 vai ser gravada, e daí eu vou colocar aqui set cell value, e agora eu vou colocar o valor da célula. O primeiro parâmetro que eu preciso passar é o endereço da célula, então A1 eu vou gravar na minha primeira célula. E o segundo parâmetro é a informação que eu quero passar, que eu quero gravar. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, gravado via PHP Excel. E isso você vai fazer para todas as células que você quiser gravar na sua planilha 0, na sua planilha 1 e assim por diante. Eu vou duplicar aqui a linha, eu vou colocar que o A2 vai receber um outro valor aqui, e eu vou colocar que o meu B1 vai receber um terceiro valor. Definido isso, eu já coloquei o que eu quero gravar na minha planilha, agora eu preciso gerar o meu arquivo propriamente dito. Mas antes disso eu vou fazer o seguinte, ele vai trazer um nome padrão aqui para plan 1, 2 e 3, você pode renomear isso. Para renomear você vai usar o seu objeto planilha, vai chamar a função getActiveSheet para pegar a planilha ativa, ou seja, essa que a gente está trabalhando agora, e vou dar um setTitle, eu vou chamar de planilha 1 aqui no meu exemplo. Agora eu vou criar um novo objeto, então eu vou colocar aqui um obj de objeto, obj gravar de objeto gravar, eu vou dizer que ele vai valer PHP Excel, underline IO Factory, cuidado com letras maiúsculas e minúsculas, porque isso vai influenciar no resultado, tem que ser exatamente como está dentro da classe, dois pontos, para acessar o método, e agora eu vou chamar o create writer, criar, escrever, e daí entre parênteses eu passo dois parâmetros. O primeiro é o meu objeto planilha, que é o objeto que eu acabei de alimentar aqui com todas as informações, e o segundo é o tipo de arquivo que eu vou gerar. No meu caso aqui vai ser Excel 2007 ou superior. Feito isso aqui, eu pego o meu obj gravar, meu objeto gravar aqui, e chamo a função save, passando para ele o meu arquivo, ou seja, esse caminho que eu defini aqui em cima. Então eu vou dar um salvar no meu arquivo, e eu vou salvar o que foi definido no meu objeto aqui dentro do meu arquivo, do caminho do meu arquivo que eu defini aqui em cima. Feito isso aqui, a nossa planilha já vai estar sendo gerada dentro da nossa pasta. Então vamos pegar aqui, deixa eu copiar o nome do método, eu vou aqui, eu tenho que chamar um index.php barra welcome barra o nome do meu método gera planilha. Ele não deu nenhuma mensagem de erro, a gente também não estava mostrando nada se foi feito o procedimento corretamente ou não, então subentende-se que a nossa planilha foi gerada. Agora eu vou vir aqui dentro da minha pasta de planilhas, está ali o meu relatório.xlsx. Eu vou abrir esse arquivo e olha só, temos aqui o A1 e o A2 e aqui o B1 gravado com sucesso dentro da nossa planilha. Ok, esse é o exemplo mais simples de todos, geramos uma planilha com alguns dados. Mas possivelmente você não vai fazer geração de planilhas desse jeito que eu mostrei aqui. Isso aqui é o exemplo mais básico que existe para você gerar um arquivo do Excel a partir do CodeNighter. Possivelmente você vai querer gerar isso com registros, por exemplo, vindos de um banco de dados. Então como que vai funcionar? Primeiro eu vou colocar aqui um array de informações chamado de registros. O que eu vou fazer agora? Eu tenho meu array de registros e eu quero gerar uma planilha a partir desse array. A primeira coisa, geralmente quando você vai gerar uma planilha, é definir a primeira linha como as colunas, digamos assim, a nomeação das colunas da sua planilha. Então eu vou dizer que a minha célula A1 vai valer nome, que é o nome da pessoa. Enquanto, deixa eu apagar aqui o A2, a minha célula B1 vai valer idade. Então isso eu vou criar o título das colunas lá em cima. Agora tudo que eu preciso fazer é um for each para pegar todos os elementos da minha variável registros. Então para cada item
do meu array de registros, eu vou chamar ele de linha aqui internamente no meu loop e eu vou gerar uma linha para cada um dos registros. Para gerar essa linha eu vou precisar de um contador para saber que linha que eu estou usando, então eu vou criar aqui uma variável contador que vai começar valendo 0. Quando eu entrar aqui no meu loop, eu vou dizer que a minha variável contador é para ser incrementada, então na primeira linha vai valer 1, vai valer 2 na segunda, 3 na terceira e assim por diante. Então eu vou alimentar o meu contador e agora eu preciso criar linhas, gerar linhas na minha planilha para cada registro do meu array. Vou copiar aqui as duas linhas que eu tinha da planilha. Agora aqui eu preciso, ao invés do número da minha coluna, eu preciso concatenar com a minha variável contador, porque é ela que vai definir o número que eu quero gravar. Então aqui, em vez de B1, a gente vai ter que colocar o nosso contador também. Só que aqui eu vou ter que inicializar ela em 1. Pelo seguinte, ó, a gente já gravou a linha número 1, então eu tenho que começar a gravar a linha número 2 em diante. Então aqui vai ser A2 e B2, depois A3 e B3 e assim vai seguindo. Só que aqui, ao invés de colocar nome e idade, a gente vai acessar o nosso item linha, chamando o campo nome, e aqui embaixo nós vamos chamar o nosso linha, acessando o campo idade. Com isso eu vou alimentar os registros na minha planilha, depois aqui eu vou dizer que a planilha deve se chamar planilha 1, vou gerar o meu arquivo e vou salvar ele lá dentro. Agora eu vou vir aqui, vou atualizar minha página, diz ele que gerou a minha planilha. Eu vou vir aqui em planilhas, vou abrir o meu arquivo e eu tenho aqui o meu arquivo com nome e idade, e para cada um dos registros ele trouxe aqui o nome e a idade. Então essas são as duas principais formas, as mais simples também, de você gerar planilhas, mas eu acho que a partir disso e consultando a documentação, você vai conseguir fazer exemplos muito mais complexos. Lembrando que você pode inclusive colocar fórmulas na sua planilha utilizando esses métodos que eu acabei de mostrar. Consulta a documentação que você vai encontrar coisas bem interessantes sobre a geração de planilhas com fórmulas, inclusive utilizando o PHP Excel, a classe PHP Excel. Esse foi o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se quiser avaliar, compartilhar ou comentar, sintam-se convidados. No mais, meu muito obrigado por ter assistido e até a nossa próxima aula.